Matthew Harris, um homem negro, caminhava tranquilamente pela rua Treeline, com sua camiseta descansando sobre seus ombros largos e as mãos enfiadas nos bolsos. Para ele, era apenas um passeio pacífico, mas para alguns, sua presença era notável. Olá, amigos! Se vocês são novos aqui e gostam de histórias como esta, os convido a dar um like neste vídeo e se inscrever no canal para me ajudar a trazer mais grandes histórias. Contem-me nos comentários de que cidade estão assistindo a isso. O sol estava se pondo em uma tarde ideal de outono, projetando uma luz dourada sobre o tranquilo e abastado bairro. As amplas ruas estavam alinhadas com árvores em vibrantes tons de vermelho, laranja e dourado que falavam de riqueza e tranquilidade. Era o tipo de lugar onde tudo sempre parecia estar perfeitamente em ordem, até hoje. Matthew Harris, um homem negro, caminhava casualmente pela rua Treeline com sua camiseta caída sobre seus ombros largos e as mãos nos bolsos. Para ele, era apenas um tranquilo passeio vespertino, uma oportunidade para aproveitar o ar fresco. Mas para outros, sua presença estava longe de ser ordinária. De uma das casas maiores do outro lado da rua, uma cortina se moveu e um rosto pálido espiou pela janela, observando com inquietação. Neste bairro, a paz não era igualmente acessível para todos. Dentro, Camila Evans estava imóvel atrás das finas cortinas de sua janela-sala de estar, com o telefone na mão. Seus dedos flutuavam indecisos sobre a tela enquanto observava Matthew caminhar. Não o reconhecia e se orgulhava de conhecer todos no bairro. Seu pulso acelerou com suspeita. Talvez o tivesse visto antes, ou talvez não, mas algo parecia errado. Este não era um lugar para rostos desconhecidos. Camila, em seus tantos anos, sempre se orgulhara de sua participação na comunidade. Era a pessoa de referência para organizar eventos e manter-se atualizada com as atividades do bairro. Seu cabelo loiro claro balançava levemente enquanto se movia de janela em janela, rastreando o lento passo da figura. Seu marido, Peter, estava fora da cidade e sua filha adolescente estava estudando no segundo andar. Camila estava sozinha com seus pensamentos. O homem havia estado caminhando durante o que parecia demasiado tempo. Por que ele estava aqui? O mundo já tinha sua parte de más notícias. Ela não queria que seu bairro fosse o próximo. Ela se virou, afastando-se da janela, mordendo o lábio, depois olhou novamente. Parecia mover-se mais devagar agora, como se estivesse estudando as casas, talvez verificando se alguém estava em casa. O telefone em sua mão parecia mais pesado. Ela havia ouvido histórias. Amigos as haviam compartilhado em voz baixa durante jantares e em grupos de vizinhos online. O padrão sempre era o mesmo: um rosto desconhecido, um roubo ou algo pior que se seguia. Ela não estava disposta a permitir que isso acontecesse aqui, não em seu bairro. Matthew, alheio aos olhos vigilantes, continuou sua caminhada. Não tinha pressa, simplesmente saboreando a mudança de estação e a beleza do lugar que havia começado a chamar de lar. Tinha levado anos de dedicação chegar aqui, viver em um lugar como este, experimentar este momento. As pessoas muitas vezes diziam que esses bairros eram um sinal de ter alcançado algo, mas mesmo com um emprego estável, uma boa casa e uma lista de conquistas, aquela sensação de pertencimento ainda era elusiva. O peso do olhar dos outros nunca estava muito longe. Os pensamentos de Matthew se desviaram para momentos em que questionou sua presença. As formas sutis ou evidentes pelas quais as pessoas lhe pediam para provar que pertencia, fosse através de um olhar, uma pergunta ou uma chamada às autoridades. O telefone de Camila vibrou. Ela olhou para baixo, seu coração parando por um instante. Era uma mensagem do grupo de chat do bairro. Outra mulher perguntando se alguém mais havia notado o homem caminhando. As suspeitas de Camila foram confirmadas. Ela não estava sozinha. Outros também o haviam visto e estavam igualmente inquietos. Sem dúvida mais, ela discou o 911. Há um homem caminhando pelo bairro, disse ela, sua voz firme, mas decidida. Ele não parece pertencer aqui. Acho que está escondendo algo em sua camiseta e provavelmente está explorando a área. Vale a pena investigar. A chamada foi breve e profissional. A operadora lhe assegurou que um carro patrulha passaria para investigar.
Camila sentiu uma estranha sensação de alívio, embora a dúvida se instalasse no fundo de sua mente. Isso estava certo, mas já não importava. Este era seu bairro, o lar de sua família, e ela não podia se dar ao luxo de correr nenhum risco. Enquanto isso, Mateu havia parado brevemente em uma esquina, admirando um carvalho particularmente grande. Lembrava-lhe de sua infância, as árvores sob as quais seu avô se sentava para contar histórias. Perdido em seus pensamentos, ele não notou de imediato o carro-patrulha que se aproximava. O leve som das sirenes o tirou de seu devaneio, mas não foi até que o carro-patrulha virou a esquina que seu comportamento mudou. O veículo diminuiu a velocidade à medida que se aproximava, com as luzes piscando, mas a sirene apagada. 2 oficiais, um masculino e um feminino, saíram cautelosamente com os olhos fixos nele. "Senhor, gostaríamos de falar com você um momento", disse o oficial masculino, sua mão descansando levemente sobre seu cinto. Era uma cena demasiado familiar. Calmamente, Mateu levantou ligeiramente as mãos para mostrar que não significava nenhum dano, mantendo sua voz firme. "Há algum problema, oficial?", perguntou. A oficial feminina, que havia permanecido um passo atrás, olhou para seu companheiro antes de falar. "Recebemos uma chamada sobre alguém que coincide com sua descrição caminhando e parecendo suspeito na área. Só estamos fazendo uma revisão de rotina. Você mora aqui?" A pergunta era inevitável, mas cada vez doía. Não se tratava das palavras em si, mas do que implicavam. A suposição de não pertencer, a suspeita mal disfarçada nesses momentos. Não importava quantos títulos ele tivesse ou quanto tivesse trabalhado para se permitir viver neste bairro. Para eles, ele era apenas um homem negro que não parecia pertencer. "Sim, eu moro aqui", respondeu Mateu com calma, sua voz firme, mas educada. Ele notou que os oficiais se relaxaram ligeiramente, embora o oficial masculino continuasse estudando-o. "Qual é seu endereço?", perguntou o oficial. Houve uma breve pausa enquanto os oficiais trocavam olhares. Mateu forneceu o endereço a apenas algumas ruas de distância. Houve uma breve pausa enquanto os oficiais trocavam olhares. "Importa-se se virmos alguma identificação?", juntou de novo o oficial masculino. Sem hesitar, Mateu meteu a mão no bolso, tirando lentamente sua carteira e entregando sua licença de condução. Os oficiais a inspecionaram e, após alguns momentos, a tensão começou a se dissipar. A oficial feminina devolveu a identificação com um sorriso tenso. "Obrigada por sua cooperação, senhor. Desculpe a inconveniência. Agora nos iremos." Mateu assentiu, observando enquanto eles voltavam para seu carro. As palavras não ditas entre eles permaneceram no ar, enquanto o carro-patrulha se afastava lentamente. Ele permaneceu um momento mais, deixando que o peso do encontro se assentasse sobre ele. A tarde havia perdido parte de seu calor. A paz do passeio, o desfrute do bairro, agora carregavam um amargor que persistia. Mas antes que Mateu pudesse dar mais de uns passos, o som de uma porta abrindo de repente chamou sua atenção. O forte golpe ressoou pela tranquila rua. Camila Evans saiu de sua casa com o rosto corado e os olhos bem abertos, cheia de certeza. "Ele não mora aqui", gritou ela, sua voz cortando o ar da tarde como uma sirene. "Aquele homem não mora aqui. Nunca o vi em minha vida e conheço todos neste bairro." Mateu parou em seco, virando-se lentamente para enfrentar a cena que se desenrolava. Os oficiais, que já haviam começado a ir embora, pararam em seu carro-patrulha. O oficial masculino trocou uma rápida olhada com sua companheira antes de ambos saírem novamente, visivelmente tensos, com as mãos perto de seus cintos. Camila já estava a meio caminho através de seu jardim, com as mãos feitas punhos, enquanto marchava em direção a eles. Seu rosto retorcido de frustração, como se essa situação fosse um ataque pessoal à sua autoridade no bairro. "Não sei que identificação ele mostrou a vocês", continuou ela, elevando sua voz, "mas digo que ele não pertence aqui. Sei quem são meus vizinhos, e o tipo de pessoas deles não é um deles." Mateu permaneceu quieto com o peito apertado, observando com incredulidade
incredulidade como a situação escalava de maneiras que ele não havia antecipado. Momentos antes parecia resolvido, mas agora essa mulher, essa desconhecida, havia reavivado a situação, levando-a a um nível que ele não havia esperado. O oficial masculino, que era um pouco mais alto que sua companheira, franziu a testa e olhou de soslaio para Mateu. Houve uma mudança notável na postura do oficial masculino, uma leve inclinação para as afirmações de Camila, simplesmente porque ela falava com tanta confiança. Sua raiva, sua certeza, pareciam despertar algo nele, como se sua mera proximidade ao bairro lhe desse automaticamente a vantagem na situação. Senhora, começou o oficial, tentando manter sua voz firme. Já conversamos com o cavalheiro. Ele nos deu seu endereço e identificação. Camila o interrompeu com um gesto desdenhoso, seus olhos voltando rapidamente para Mateu. Não me importa que identificação ele mostrou a vocês. Deve ser falsa, pelo que vocês sabem, ele poderia ter conseguido na internet. As pessoas fazem esse tipo de coisa o tempo todo. Isso não é apenas um mal-entendido. Estou dizendo que ele não é daqui. Este é meu bairro e não vou deixar que alguém que não pertence aqui simplesmente caminhe sem controle. A oficial feminina, de pé ao lado de seu companheiro, parecia mais indecisa. Seu olhar piscava entre Camila e Mateu, sua mão agora descansando levemente sobre o coldre de sua pistola elétrica. Mateu podia ver como a dúvida se instalava em sua expressão. Era como se a brancura de Camila, seu status como proprietária e seu aparente profundo conhecimento do bairro inclinassem a balança a seu favor, algo que nenhuma identificação ou explicação calma de sua parte poderia equilibrar. Senhor, disse o oficial masculino, sua voz agora mais autoritária, pode nos mostrar essa identificação de novo? Ali estava, mais uma vez, a acusação não dita flutuando no ar como fumaça. Mateu sentiu que a frustração familiar crescia em seu peito. Ele havia feito tudo certo. Havia seguido suas instruções, havia dado seu endereço, mostrado sua identificação, e ainda assim ali estavam, prontos para questioná-lo de novo, simplesmente porque uma mulher branca havia declarado que ele não pertencia. Lentamente, Mateu tirou sua carteira do bolso mais uma vez, fazendo seus movimentos cuidadosos e deliberados. Estendeu sua identificação para o oficial, seu coração batendo com força sob o peso do momento. O oficial a pegou, olhando para baixo o cartão enquanto Camila se inclinava sobre seu ombro tentando ver o endereço. Isso é impossível, murmurou ela. Nunca o vi aqui. Digo que ele deve ter se infiltrado de alguma forma, talvez ficando na casa de um amigo. Mas sei que este homem não mora aqui. Só olhem para ele. Nem parece que pode se permitir isso. A testa do oficial masculino se franziu mais e sua companheira se moveu inquieta, olhando para Camila como se buscasse confirmação. Tem certeza, senhora? Perguntou a oficial feminina, seu tom mais suave, mas ainda inclinado para a crença nas palavras de Camila. Camila assentiu veementemente. Tenho certeza. Estive na junta do bairro durante anos. Sou a que organiza as festas de bairro, os eventos de Natal. Conheço meus vizinhos. Ele não é um deles. Mateu permaneceu ali, sentindo seu pulso bater em seus ouvidos. A injustiça de tudo isso ardia em seu peito. Não se tratava apenas desse momento. Tratava-se de todos os momentos que levaram a ele. Todas as vezes que questionou sua presença. Todas as suposições feitas sobre ele antes mesmo de ele abrir a boca. E agora aqui estava seu próprio direito de caminhar por sua própria rua sendo desafiado pela certeza mal colocada de uma mulher. Os oficiais pareciam indecisos. O oficial masculino esfregou a nuca, uma profunda ruga sulcando seu rosto, enquanto sua companheira mantinha os olhos em Camila, como se esperasse seu julgamento final. Olhe, disse Camila, baixando a voz como se tentasse parecer razoável. Tudo o que peço é que façam seu trabalho e se certifiquem de que ele realmente mora aqui. Que mal poderia fazer verificar, certo? O oficial masculino hesitou, depois se virou para Mateu. Senhor, disse ele, sua voz firme, mas não descortês. Vou precisar que nos dê um pouco mais de informação.
coração. Pode nos dizer o nome da pessoa no título da casa? Talvez verificar algumas coisas mais, só para termos certeza. Uma mistura de raiva e exaustão invadiu Mateu. Ele já havia fornecido tudo o que eles precisavam, e ainda assim ali estavam pedindo mais provas. Chegaria algum momento em que sua palavra seria suficiente, ou sempre seria socavada pela voz forte de alguém como Camila. Olhe, disse Mateu, sua voz tranquila, mas firme. Já te dei meu endereço e minha identificação. Não sei o que mais você precisa, mas este é meu bairro. Tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Mateu afirmou com firmeza. O rosto do oficial masculino se tensionou e ele se virou para Camila, cuja expressão havia se transformado em uma estranha mistura de triunfo e autojustificação. Ela cruzou os braços, claramente satisfeita com o peso que suas palavras haviam tido. Enquanto isso, a oficial feminina olhava nervosamente entre eles, sentindo a tensão, mas sem fazer nada para aliviá-la. O ar parecia espesso e pesado, enquanto Mateu começava a se afastar lentamente, seu coração batendo com força sob sua aparência serena. Ele sempre soube que momentos como esses, encontros injustos e carregados de racismo, estavam destinados a acontecer. A amargura se apegava a ele, assentando-se profundamente, um lembrete claro de quão frágil ainda era seu lugar neste bairro. No entanto, justo quando seus pensamentos começavam a vagar para o conforto de seu lar, algo inesperado aconteceu. Um agudo suspiro ressoou atrás dele, seguido pelo inconfundível som de um corpo caindo no chão. Camila Evans, que havia estado tão segura de si mesma momentos antes, agora havia colapsado em seu imaculado gramado, sua mão agarrando seu pecho, seu rosto retorcido de dor, seus olhos bem abertos de terror. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Ambos os oficiais ficaram em estado de choque momentaneamente atordoados pelo repentino giro dos acontecimentos. A respiração de Camila chegava em curtos e entrecortados jadeios, seus lábios empalidecendo, enquanto um som baixo e estrangulado escapava de sua garganta. A mulher, confiante e segura de si mesma, havia se reduzido a uma figura frágil e vulnerável sobre a grama. O oficial masculino mais próximo dela foi o primeiro a reagir. Ele se agachou ao lado dela, gritando por cima do ombro: "Ligue para uma ambulância." A oficial feminina buscou seu rádio, sua voz tremendo enquanto transmitia a emergência. Mas havia um problema. Mateu viu isso de imediato. O oficial masculino estava revisando o pulso, suas ações desajeitadas e frenéticas. Ele tentou realizar compressões torácicas, mas sua técnica era desleixada e pouco praticada. Os olhos de Camila se reviraram para trás, seu corpo sacudindo ao ritmo irregular de suas compressões, e era evidente que ela estava desvanecendo rapidamente. A falta de experiência do oficial era dolorosamente clara. A vida de Camila estava escapando, e eles eram impotentes para detê-la. Mateu parou a meio passo, voltando-se para a cena. Seu pulso acelerou, mas desta vez não por raiva ou frustração. Era instinto. Era algo mais profundo, enraizado nele por anos de formação médica. Não houve vacilação. Ele se moveu rapidamente, mas deliberadamente em direção a eles. "Sou médico", disse ele, sua voz cortando o pânico com autoridade calma. O oficial masculino olhou para cima, surpreso, momentaneamente inseguro de se deveria confiar nele. O peso do que acabara de acontecer entre eles pendia no ar, complicando o que deveria ter sido uma decisão simples, mas não havia tempo para debater. Camila estava desvanecendo, e nenhuma quantidade de dúvida ou preconceito poderia mudar o fato de que Mateu era o único que poderia salvá-la. "Afastem-se", disse ele com firmeza, seu tom sem espaço para discussão, muito parecido com como ele fazia no centro cirúrgico. O oficial masculino hesitou por uma fração de segundo, mas a gravidade da situação superou qualquer incerteza persistente. Ele se afastou, permitindo que Mateu tomasse o controle. Mateu se ajoelhou ao lado de Camila, seu foco agudo e separado da tensão anterior. Ele avaliou rapidamente seus sinais vitais, antes de começar com destreza a RCP, suas mãos pressionando contra seu peito com a quantidade precisa de força para fazer circular seu sangue. Os oficiais permaneceram em um silêncio atônito, observando enquanto Mateu trabalhava com os movimentos
passos firmes e confiantes de alguém que havia realizado essas ações que salvam vidas inúmeras vezes antes. Não houve vacilação nem dúvidas. Ele havia feito isso centenas de vezes, e isso não era diferente. Outra vida estava em jogo, e nada mais importava. A respiração de Camila era superficial, seu peito subindo e descendo de maneira irregular enquanto Mateu continuava com as compressões. Ele sabia que se a ambulância chegasse rápido o suficiente, havia uma chance de ela poder sobreviver. Mas nada era certo. Seu coração havia falhado, e apenas uma intervenção rápida poderia tirá-la do abismo. Com o rosto pálido e as mãos tremendo ligeiramente, ela relatou a situação ao despachador de emergências. "Temos um civil administrando RCP", disse ela pelo rádio, sua voz tremendo. "A paciente está em parada cardíaca. Precisamos dessa ambulância aqui agora." Mas a ambulância ainda estava a minutos de distância, e nesses momentos, os minutos pareciam uma eternidade. Mateu não se moveu, não olhou para cima. Sua mente estava focada inteiramente na tarefa em questão. Ele sabia que a vida de Camila estava em suas mãos, e apesar de tudo, suas acusações, suas suposições, seu desdém por sua existência, ele não permitiu que nada disso o influenciasse. Isso era para o que ele havia sido treinado. Não importava quem ela era ou o que acabara de acontecer entre eles. Neste momento, ela era apenas uma paciente que precisava de ajuda. Ele tirou seu telefone do bolso e rapidamente encontrou o número do hospital mais próximo. Depois de relatar a situação, ele deixou o telefone e continuou com as compressões, seus movimentos automáticos e precisos. "Vamos", murmurou ele entre dentes, sua voz mal audível. "Fique comigo." Depois do que pareceu uma eternidade, embora provavelmente fossem apenas 1 ou 2 minutos, houve um lampejo de resposta. O peito de Camila se elevou com uma respiração mais profunda. Seu corpo se sacudiu ligeiramente enquanto começava a recuperar a consciência. Seus olhos piscaram abertos por um breve momento, depois se fecharam novamente, mas os sinais estavam lá. Seu coração batia novamente. Ele continuou trabalhando, mantendo-a viva até que a ambulância chegasse. Quando finalmente chegaram, os paramédicos correram para a cena, ouvindo atentamente enquanto ele lhes dava um rápido resumo profissional do que havia acontecido e do que ele havia feito. Eles assentiram, escutando atentamente. O respeito por sua experiência claro em seus olhos. Carregaram Camila em uma maca, administrando oxigênio e estabilizando-a. Mateu levantou seu corpo, finalmente registrando a fadiga dos últimos minutos. Ele secou o suor da testa e tomou uma respiração profunda, sentindo o peso da situação assentar-se sobre ele. Os oficiais estavam em silêncio, sua suspeita e hostilidade anteriores, substituídas por uma mistura de choque, talvez vergonha. O oficial masculino, que havia sido o primeiro a questioná-lo, deu um passo à frente, aclarando a garganta torpemente. "Obrigado", disse ele, sua voz forte, quase relutante. "Você salvou a vida dela." Mateu olhou para ele por um momento, sua expressão indecifrável. Ele não respondeu de imediato, deixando que o silêncio se estendesse entre eles. Finalmente ele falou, sua voz calma e medida. "Só estava fazendo o meu trabalho", disse ele, sem outra palavra. Ele se virou e se afastou, deixando o oficial parado em silêncio, atônito. As luzes do carro patrulha ainda piscavam na tênue luz da tarde, mas a tensão havia mudado, substituída por algo mais pesado, um reconhecimento tácito do que havia acontecido. Mateu caminhou pela tranquila rua arborizada, seus passos lentos e firmes, o ar fresco da tarde roçando sua pele. Ele já não estava pensando em Camila ou nos oficiais. Hoje ele havia salvado uma vida, mas o peso do que havia acontecido, do que havia levado a este ponto, permanecia. Este era seu bairro, e apesar do que qualquer um pensasse, ele pertencia aqui. Agora haviam passado 24 horas desde a situação na rua. Camila estava deitada na cama do hospital, o ambiente estéril zumbindo com os sons silenciosos das máquinas que monitoravam seu ritmo cardíaco. Seu peito subia e descia debilmente enquanto seus olhos permaneciam fechados, mas sua mente estava longe de estar tranquila. Ela começou a mergulhar em um sonho inquieto. Camila caminhava sozinha pela calçada de seu bairro abastado e familiar.
As casas estavam perfeitamente mantidas como sempre, mas algo parecia errado. Havia uma quietude no ar, um peso que pressionava sobre seu peito. Ela olhou ao redor e notou figuras paradas ao longo das calçadas, observando-a. Seus rostos eram familiares, pessoas de cor a quem ela havia passado, estranhos a quem ela havia julgado em silêncio, vizinhos a quem ela havia olhado com suspeita. Seus olhos seguiam cada um de seus movimentos, mas permaneciam em silêncio. Camila tentava evitar seus olhares, acelerando o passo, mas quanto mais caminhava, mais pessoas pareciam aparecer. A sensação de ser julgada, de ser observada, a oprimia. Ela queria correr, desaparecer, mas não podia. De repente, ela se encontrou diante de sua própria casa. Olhou pela janela, esperando ver seu cálido e familiar lar, mas em vez disso, viu a si mesma dentro. Estava de pé, junto à janela, com o telefone na mão, tal como havia estado antes, observando, julgando seu próprio reflexo. A olhava friamente e distante. Camila sentiu uma onda de pânico subir por seu peito. Seu reflexo não mostrava emoção, nenhum reconhecimento do medo que agora aprendia. Ela ofegou por ar, agarrando-se ao peito. As figuras do lado de fora começaram a se fechar sobre ela, seus olhos ainda fixos nela, mas suas expressões nunca mudavam. Camila tropeçou para trás, seu coração acelerado, mas não havia para onde ir. A pressão se acumulava em seu peito, asfixiando-a. Ela desmoronou, o peso de tudo a esmagando ao seu redor. Ela desvanecia na escuridão. Os olhos de Camila se abriram de repente. Ela estava de volta ao hospital, ofegando pesadamente enquanto lutava para recuperar o fôlego. A sala estava em silêncio, mas o sonho persistia, atormentando-a. Correu ao lado dela a preocupação gravada em seu rosto. "Mãe, você está bem?" Parecia que estava tendo um pesadelo. Camila fechou os olhos, tentando estabilizar sua respiração, seu coração ainda batendo rápido. O sonho era demasiado vívido para ser esquecido. Não era só um sonho, sussurrou ela, sua voz débil e trêmula. "Sofia, vi a mim mesma. Sofia, vi quem sou realmente no que me tornei." Sua voz se quebrou, a vergonha de tudo pesando fortemente sobre seu peito. Sofia franziu a testa, confusa, mas preocupada. "Mãe, do que você está falando?" As mãos de Camila tremiam enquanto ela falava, sua voz carregada de emoção. "Amateu não sabia nada sobre ele, mas liguei para a polícia só porque estava com medo. Pensei que ele não pertencia aqui, e então ele salvou minha vida. E em meu sonho só podia ver a mim mesma observando, julgando. Nunca pensei em como estava errado até agora." Sofia estendeu a mão, segurando suavemente a mão de sua mãe. "Sempre foi protetora conosco, mas sim, às vezes notei que você era rápida para julgar pessoas que não se parecem conosco." As lágrimas de Camila se derramaram, seus olhos silenciosos, mas incontroláveis. "Não sei como me tornei assim. Nunca quis ser assim. Pensei que estava protegendo-nos, protegendo o nosso bairro, mas tudo o que fiz foi machucar pessoas como Mateu, que não mereciam." Sofia apertou a mão de sua mãe, tentando oferecer consolo. "Mãe, talvez esta seja sua oportunidade de mudar, de fazer as coisas direito. Você ainda está aqui, está viva. Graças a ele, você pode aprender com isso." Camila assentiu, seus olhos cheios de arrependimento. "Preciso encontrá-lo, Sofia. Preciso me desculpar." Sofia sentiu, entendendo o peso das palavras de sua mãe. "Nós o encontraremos, mãe. Faremos o certo." Camila fechou os olhos, exausta, mas decidida. A culpa que uma vez a consumiu ainda estava lá, mas pela primeira vez ela sentia um lampejo de esperança. Ela tinha uma segunda chance, uma que não pretendia desperdiçar. Uns dias depois, Camila foi liberada do hospital. Ao sair do carro, ela se apoiou em Sofia para manter o equilíbrio, tomando uma profunda lufada de ar fresco. Tudo parecia diferente agora. A rua, a casa, até mesmo o céu sobre sua cabeça era o mesmo bairro em que ela havia vivido durante anos. Mas hoje ela sentia que o estava vendo com novos olhos. Enquanto subia os degraus da entrada com as pernas ainda fracas, Camila hesitou diante da porta. Ela se virou para Sofia, que lhe deu um suave gesto de encorajamento. A culpa que havia pesado sobre ela desde
aquele dia era mais pesada agora, e o pensamento do que ela tinha que fazer a seguir a enchia de nervosa antecipação. Dentro da casa, Camila se sentou no sofá, olhando pela grande janela de Bahia, onde uma vez estivera observando Mateu passar. A memória daquele momento, a tempestade, como ela havia feito suposições sobre um homem que não conhecia, a tormenta. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto descansavam em seu colo, e seus olhos continuavam voltando para o telefone sobre a mesa de café. A informação de contato de Mateu já estava na tela, e o telefone parecia zombar dela, lembrando-a do que ela tinha que fazer. Sofia observava sua mãe do outro lado da sala, dando-lhe o espaço que ela precisava, mas pronta para oferecer apoio quando chegasse o momento. O peito de Camila se apertou, sua respiração trêmula. Pedir desculpas a Mateu parecia a coisa mais avassaladora que ela já havia enfrentado. Como se pede desculpas a alguém a quem se causou tanto dano? Ela respirou fundo e finalmente levantou o telefone, seus dedos tremendo enquanto pressionava o botão de chamada. O telefone tocou, e com cada segundo que passava, o coração de Camila batia mais rápido. Do outro lado, Mateu atendeu, sua voz calma, mas cautelosa, sem reconhecer o número. As palavras de Camila se atragantaram em sua garganta, mas ela se forçou a falar. Ela se apresentou nervosamente, explicando que era a mulher do bairro, aquela que ele havia ajudado. Houve uma longa pausa do lado de Mateu, um silêncio que parecia uma eternidade. Camila quase podia ouvir a tensão através do telefone, imaginando os pensamentos que percorriam sua mente. Finalmente ele respondeu, neutro, mas não cruel, perguntando como ela estava. Camila respirou fundo. Este era o momento. Sua voz tremia enquanto ela começava a se desculpar. Ela disse a Mateu como lamentava a maneira como o havia julgado, como havia chamado a polícia quando ele não estava fazendo nada de errado. Ela admitiu que seu medo e ignorância a dominaram, que fez suposições sobre ele que eram injustas e cruéis. As lágrimas se acumularam em seus olhos enquanto ela falava, o peso de suas ações caindo sobre ela com cada palavra. Ela explicou como havia estado pensando nisso desde então, como havia sido atormentada pelo fato de que, apesar de suas ações, ele ainda a havia salvado. Mateu guardou silêncio do outro lado, escutando enquanto ela se desabafava. Camila continuou, sua voz quebrando de emoção enquanto expressava o quanto estava profundamente envergonhada. Ela disse que ele soubesse o quanto ela estava verdadeiramente arrependida e estava decidida a mudar, a aprender com isso e a não deixar que seu medo guiasse suas ações novamente. Ela disse que não esperava perdão, que ele soubesse o quanto ela estava verdadeiramente arrependida e estava decidida a mudar, a aprender com isso e a não deixar que seu medo guiasse suas ações novamente. Ela não sabia como fazer as coisas direito, mas estava disposta a tentar, não importava o que custasse. O silêncio do outro lado da linha se alongou novamente, e Camila prendeu a respiração, esperando a resposta de Mateu. Depois do que pareceu uma eternidade, Mateu falou, sua voz calma, mas havia uma suavidade nela que Camila não havia esperado. Ele disse que, embora o que aconteceu fosse doloroso, ele havia ouvido desculpas semelhantes antes. No entanto, algo em sua voz a fez acreditar que ela era sincera. Camila ouviu, seu coração batendo forte, enquanto Mateu continuava explicando que as pessoas cometem erros. O que importa, disse ele, é o que fazem depois.